Olá, gente! Estou em São Paulo e decidi gravar hoje, dia 1. Estou fazendo um vídeo, vai para o YouTube, mais um áudio também que eu quero compartilhar, falando um pouquinho, né, sobre o nosso primeiro trimestre de 2026, primeiro quarter, de janeiro, fevereiro e março. E dizer que estou em São Paulo, né, a vida aconteceu. E devo ficar aqui, tô aqui já 2 semanas, acho que vou ficar mais uns diazinhos aqui, justamente porque, né, Casita, Dubai está sendo bombardeada nesse momento. E decidi que era hora de sair um pouco, hora de fazer outras coisas. E resolvi hoje começar o dia 1 gravando e compartilhando um pouco, né, dos acontecimentos desse primeiro trimestre da minha vida. E quem sabe compartilhando alguma coisa boa com vocês também. Bom, começando o ano, muito louco, gente. Esse foi um ano completamente atípico até agora. Dia 1º de janeiro, estava eu indo pro aeroporto para um voo para Hong Kong, gente. Comecei o ano passando uns dias em Hong Kong, fui pra Disney também, maravilhosa, tava com minha família, então foi muito especial. Já tinha ido na Disney Hong Kong com a minha mãe, a gente voltou dessa vez com a minha irmã. Acho que eu tinha ido pra Disney Hong Kong quase 10 anos atrás, né? E depois eu consegui levar elas pra Guangzhou, a gente foi pra China. Brasileiro agora não precisa mais de visto pra China, então para 30 dias, né? Então a gente conseguiu aproveitar isso, aproveitar que antes lá atrás, gente, se você for ver os meus passaportes antigos, é só visto chinês, várias páginas. Então poder entrar na China agora sem visto foi tipo, meu Deus, que coisa legal. Amei, amei, fiquei muito feliz, assim. Adoro Guangzhou, é uma cidade um pouco diferente, né? Cantão, Guangdong, a província. A gente conseguiu aproveitar, mas foi bem rapidinho também, né? Então, assim, foi um bate e volta. Justamente porque minha família estava visitando em Dubai. Então, janeiro esse ano começou já viajando com a minha família, que não é muito típico para mim, assim, gosto de começar o ano um pouco mais focado no trabalho. Mas resolvi, né, dar essa atenção, resolvi aproveitar. Muito legal conseguir finalmente receber minha irmã, né, na minha casa, em Dubai, no meu apartamento, assim, dividir com ela, né, essa grande conquista. Porque, gente, eu lembro alguns anos atrás que, nossa, eu tava numa vida nômade, empreendendo. Eu falei, como que eu vou morar fora empreendendo, né? Como que eu vou conseguir construir uma vida alinhada ao que eu acredito, nos moldes que eu quero, sendo que eu preciso de um visto, né? E querendo ou não, poder voltar para os Emirados Árabes Unidos, poder voltar na minha empresa, poder voltar eu sendo sponsor do meu próprio visto, foi uma grande alegria, mas também acho que a maior de todas poder ter minha casa, né? Poder ter o meu lugar, assim, um lugar para voltar enquanto eu viajo, né? Ter minha base internacional. Poder dividir isso com a minha família foi incrível, mas não durou muito tempo, né, gente? Porque logo em seguida a gente já estava analisando, na verdade, em janeiro eu falei muito com a minha mãe, com a minha irmã, justamente sobre o Irã, justamente sobre essas tensões, assim, acho que para quem tá por dentro de geopolítica já era um pouco esperado, né? Eu acho que já tinha essa expectativa, infelizmente, mas não estava dentro da nossa expectativa que os Emirados Árabes Unidos ou que os países ali do GCC, o Kuwait, Bahrein, Catar, né, Oman, fossem alvos, como foram e como estão sendo. Então foi uma surpresa muito grande quando isso aconteceu. Eu já vou chegar no dia que isso aconteceu, foi dia 28 de fevereiro, né, gente? Eu posso contar toda a história, porque eu tenho muita história para contar dos dias, né, e de como tudo aconteceu. Mas fevereiro começou com uma nova viagem. Eu fui para Roma, eu fui para Milão, na verdade, para as Olimpíadas de Inverno. Consegui assistir patinação no gelo, que era um sonho meu da minha vida, com a minha mãe também. E dela voltou para o Brasil, então eu passei bastante tempo, né? Em janeiro com a minha família, um pouquinho de fevereiro. E quando eu voltei em fevereiro, eu tava muito com essa energia. Não, agora o ano vai começar, agora eu vou poder ficar em mim, agora eu vou poder entrar na minha caverna, agora eu vou poder, sabe, 100% foco em trabalho. Isso durou realmente alguns dias, tá? E foi maravilhoso, porque tá inverno lá. Então, assim, Dubai é muito quente, mas o inverno lá, ele é gostosinho, sabe? Uma jaquetinha jeans, assim, eu tava muito feliz. Mas já tava com essa expectativa, né? Nossa, eu vou ter que pensar o que que eu vou fazer, de repente, no verão, ir para outros lugares, porque eu tava sentindo que a batata tava assando ali. Eu tava sentindo que algumas coisas estavam acontecendo, assim, era bem palpável para mim, na verdade. E começamos nosso fatídico, né, 28 de fevereiro, num sábado. Estava eu num café e um amigo meu que mora em Abu Dhabi, brasileiro, é algo que a gente discutiu muito. Aliás, ele que me convidou, importante, né, um highlight desse meu ano. Eu fui convidada para participar de um roundtable do Zayed Awards, né, que foi um prêmio.
da família, né, do Zayed, que acontece em Abu Dhabi, que ele é focado na humanidade, como se fosse um novo Prêmio Nobel da Paz, mais ou menos, tá? E foi muito legal e muito inesperado, porque além de eu ter sido convidada, né, eu pude também convidar outras pessoas, assim, para representar os jovens. E, gente, eu cheguei lá, acho que uma das experiências mais loucas da minha vida. Porque eu já sabia que seria alto nível, né? Já tinha me falado que havia expectativa de alguns presidentes de países estarem, né, tinham sido convidados. Mas chegou muita gente. Então tinha ex-presidente da Indonésia, que eu conversei com ela, né? Porque, gente, ser gente boa te leva a lugares muito grandes, tá? Eu vou contar toda a história, mas desse da presidente da Indonésia especificamente, a ex, né? Estava eu no almoço e a gente sentou e tinha um cara do meu lado. E ele tava com uma roupinha, né, que era uma camiseta de seda, assim, colorida, que era a delegação da Indonésia tava usando. E tava do meu lado e eu comecei a bater papo com ele. Eu achei que ele era da comitiva de imprensa. E ele falou, não sou da comitiva de imprensa, eu tô aqui, na verdade, sou parte da comitiva da presidente. Eu falei, nossa, que legal, depois de ter o que você faz? E ele é um senhor um pouco mais de idade, né? E, gente, ele é chairman de um grupo, ele é tipo um dos empresários mais fodas da Indonésia. E eu fiquei, oi. Só que eu já tava conversando ele muito de boa, sabe? Ele me mostrou fotos da família dele, ele tava me falando dos negócios, ele me chamou pra visitar ele lá na Indonésia. Eu falei, olha que eu vou, hein? Vou chamar os meus amigos. Ele, não, vem, ele tava me dando todas as dicas de Jacarta. Eu falei que eu já tinha ido pra Bali, né? Que eu já conheci e tal, não sei o quê. E daí, na hora de ir embora, ele viu que a gente tava passando. Ele, Ana, vem, você quer tirar uma foto com ela? Eu falei, a gente quer. Eu tava com os meus amigos, né? Que eu consegui chamar 3 pessoas que fizeram DBA comigo, que são pessoas próximas e tal. Uma brasileira, 2 brasileiros, gostamos disso, né? Um menino do Kuwait e um menino da Bélgica. Ele é belga chinês. E a gente tava tirando foto. E juro, gente, a gente tava sentadinha e ela olhou assim e perguntou, nossa, como que é a vida em Dubai? A gente, não, muito legal e tal. E daí ela assim, nossa, vocês são solteiros? E nós 4 não eram solteiros. Ela olhou, ela falou, não, gente, não dá. E daí tem uma foto da gente se mijando de rir. Eu falei, caramba, não acredito que a ex-presidente da Indonésia me chamou de encalhada. Eu fiquei, ai meu Deus, então o ano começou, sabe, com essas coisas. Gente, nesse evento tava o ex-primeiro-ministro da Bélgica também. Então esse meu amigo belga, que eu consegui chamar, ele tava trocando cartão com o ex-ministro belga, sabe, tinha uma galera lá. Tava o representante do Senado do Cazaquistão, tinha vários ex-primeiros ministros, né, assim, de alguns países também. Tinha a ex-presidente, né, ou a ex-chairman da Unicef que tava lá. Enfim, gente, uma loucura, assim, muitas mulheres e 5 jovens, inclusive eu, né. E, nossa, gente, eu pude sentar numa conversa com o CEO, tá, da World Kitchen, que é uma iniciativa, ela é uma ONG muito legal, que tá realmente dando, né, refeições também para Gaza, mais de 1 milhão de refeição para Gaza. Eles estavam explicando como que tudo isso funciona, eles estavam explicando como que eles estão usando inteligência artificial para isso, sabe? Então, poder estar inserida nesse ano, né, nesse contexto de relações internacionais, nesse contexto um pouco de diplomacia, nesse contexto, né, de poder ter acesso a essas pessoas, de poder conversar, foi realmente um dos highlights, tá? Isso foi no começo de fevereiro. Então, o ano tava começando com muitas coisas boas acontecendo. Eu lancei uma mentoria também logo no começo do ano. Eu já tava conseguindo entregar a mentoria. Já tinha pessoa tendo os resultados, sabe? Tava tudo indo dando certo. Até sábado, meu amigo de Abu Dhabi, esse que me chamou pro evento, me manda uma mensagem e a mensagem tava escrito começou. E eu já sabia do que ele tava falando. Eu entrei no site, né, Flight Radar, que a gente consegue ver o espaço aéreo, e vi que o espaço aéreo do Irã estava fechado. E eu falei, pois é, né, estamos começando, Estados Unidos atacou o Irã, agora vai. E eu fiquei pensando, nossa, o que será que isso vai significar pra mim que estou aqui? Né? É bem egoísta, assim, bem egocêntrica, mas eu tinha que olhar pra minha realidade, eu tinha que tomar algumas decisões, né, entender o quanto que, de fato, isso alteraria, né, os meus planos, enfim, a minha vida mesmo. E, gente, não deu 15 minutos. Ele me mandou outra mensagem, houve um barulho aqui em Abu Dhabi. Acredito que nós fomos atacados. Eu, oi? Como assim você foi atacado? Oi? Abu Dhabi? Como assim? E, de fato, comecei a olhar as notícias e já estavam noticiando, né, que houveram realmente ataques de mísseis, né, em direção a Dubai e Abu Dhabi, e que o governo, né, estava interceptando. E daí eu fui olhar, o espaço aéreo estava fechado. E eu pensei, fudeu. Foi isso que eu pensei, gente, assim, e agora? Porque, novamente, eu já tinha mapeado, né? Já estava muito claro que as questões iriam acontecer no Irã, mas não achei que o espaço aéreo fecharia, tá?
ou que de fato a situação chegaria neste ponto de maneira tão rápida. Importante dizer, tá? O Irã foi um movimento de defesa, digamos assim, eles estavam focando nas bases americanas, né, militares que estão presentes nesse país, inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Tem base aérea americana, base militar americana em Dubai, Abu Dhabi. E eu fiquei, meu Deus, não achei que chegaríamos nesse nível, né? E, gente, foi coisa de filme, assim, eu venho de uma família, minha mãe não é militar, mas eu cresci no meio de alguns militares. E nessa parte da estratégia, eu já conversei muito com a minha mãe. Minha mãe, ela meio que me moldou para ser uma sobrevivente, né? Eu tenho alguns tipos de treinamentos, assim, do que fazer em momentos de realmente caos, momentos de perigo, momentos em que esse controle emocional ele é necessário. E eu pensei, tá, o que eu preciso fazer agora? Gente, eu moro do lado do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto. E eu pensei, não é uma boa ideia ir pra lá. Porque na minha cabeça, se eu sou o Irã, a estratégia é um alvo, né? Pode vir a ser um alvo. Claro que um alvo civil, a situação não chega dessa maneira lá, mas eu falei, cara, eu não sei se eu quero estar ali, não. Eu liguei pra uma amiga e eu falei, amiga, deu merda, Irã tá nos atacando, eu vou pra sua casa, que eu tenho uma chave dela. E ela falou, como assim, amiga, o que tá acontecendo? Ela não tava entendendo a situação, ela não tava entendendo que os Estados Unidos tinham atacado, ela não tava entendendo que Irã tinha atacado. E daí, do nada, gente, ela no meio da ligação, Ana, eu ouvi algo. Ela tava do lado da base aérea americana. E ela ouviu uma explosão. E ela congelou e eu congelei. E eu falei, você vai pra casa agora. Agora. Paga a conta. Chama um táxi. E vai pra casa. E eu falei, eu estou indo pra casa, eu vou fazer uma malinha e eu vou pra sua casa. E ela, beleza. E, gente, e eu olhando ao redor, eu tava num café, ninguém sabia de nada. Coisa de filme. Todo mundo fazendo suas coisas. Eu falei, gente, deu vontade de gritar. Gente, estão sendo atacados, sai daqui. Dizendo que quieto, né? E eu saí, assim, no lobby, meio caminhando rápido, assim, sabe? Algumas pessoas olhando pra mim, eu tava correndo, eu tinha chamado um táxi. Gente, eu cheguei em casa em 7 minutos. Minha mala de novo estava pronta, com 3 mudas de roupa, todos os meus documentos, passaporte, as coisas que eram importantes, tá? Eu tinha feito 3 mudinhas de roupa, tudo que era necessário numa malinha, assim, de mão. E eu não queria mala de puxar, eu queria malinha de mão que desse pra realmente, né, maior mobilidade. Eu botei uma calça jeans porque, olha o nível, né? Eu botei uma calça jeans porque é um material que ele é mais resistente. Então, se tivesse algum tipo de explosão, alguma coisa, protegeria meu corpo mais. Esse tipo de treinamento que eu tenho, gente, juro por Deus. E em 7 minutos eu já tava saindo, já tinha chamado outro táxi e tava indo em direção à casa da minha amiga. Até aí, eu tava vendo as notícias no celular, mas eu não estava vendo nada. A vida normal. Ninguém parecia, assim, ninguém tava nem olhando pro celular de maneira estranha. A sensação que eu tava é que ninguém tava sabendo o que estava acontecendo. Isso tava me deixando um pouco nervosa. Mas o único momento que eu entrei em pânico de verdade, gente, foi o momento em que eu tava no táxi. Ele parou, assim, na frente do Burj Khalifa, né, pra sair, assim, dando a voltinha no Dubai Mall. E eu vi, gente, foi coisa de filme, o celular dele, o GPS dele, ele tava com 2 celulares. Ambos deram glitch, não estavam funcionando. Ele falou, cara, meu GPS não tá funcionando. E eu pensei, fudeu, juro. Nesse momento eu dei uma leve surtada, gente. Nesse momento eu falei, meu Deus do céu, me tira daqui. E eu falei, moço, você sabe chegar onde eu tô indo? Ele, não, eu sei, ficar tranquila. Eu quase que dei vontade de falar pra ele, moço, pelo amor de Deus, acelera, vai rápido. E ele tava, tipo, conversando da vida. E, gente, era Ramadã, sabe? Era meio-dia quase. Ele tava sem comer, sem beber, sabe? Ele conversando sobre o Ramadã. E eu disse assim, meu Deus. E daí eu não queria deixar ele em pânico. Então eu não contei nada que tava acontecendo. No momento que eu cheguei, ele estacionou o carro. Eu falei assim, olha, eu te convido a ler as notícias. Tem algumas coisas estranhas acontecendo, né? Ele, oi, como assim? Eu falei, cara, só olha as notícias agora, né? Tenta se proteger e tudo mais. Ele, tá, ok. Eu cheguei na casa da minha amiga. Ela chegou logo em seguida e a gente se olhou. E a gente falou, o que a gente faz? E eu falei, você tem que decidir, amiga, né? Porque ela trabalha lá, ela vai pro escritório lá, ela tem apartamento lá, né? É uma situação diferente, porque, gente, eu tenho apartamento, mas eu trabalho remoto. Eu tenho, tá, coworking, tenho lugar, mas assim, eu não preciso estar lá. A maioria dos meus clientes não estão lá. Eu tenho essa liberdade, né, de poder trabalhar remoto. Então, ficou muito claro pra mim que eu não precisava estar lá. Eu deveria sair de lá, na verdade, né?
mas a situação dela era diferente. A gente ficou conversando nisso. E quando a gente tava conversando nisso, eu falei, vamos no supermercado? Que tem um supermercado no prédio dela. Vamos comprar as coisas, vamos cozinhar, né? Se eu tava com pouca água, vamos comprar umas garrafinhas d'água, assim. Coisa pouca, né? Porque o apartamento dela também não é grande. Mas vamos focar no que a gente pode fazer hoje. Nesse meio tempo, era 3 da manhã no Brasil. 5 da manhã no Brasil. Eu falei, cara, eu vou esperar pra falar com a minha mãe. Só que eu tomei uma decisão. Eu comprei uma passagem. Eu tava pensando em ir pra China, na verdade, né? Mas eu falei, não, eu vou pro Brasil. Porque se essa situação aumentar, alguma outra coisa acontecer, do Brasil eu já tenho mais ferramentas, né? Aqui, não só por ser cidadã daqui, mas pela minha família e tudo mais. Então decidi por isso. Legal. Daí, eu comprei passagem pro dia seguinte, pela Emirates, tá? Sabendo que provavelmente o espaço aéreo estaria fechado e sabendo que provavelmente eu não embarcaria. Por que eu fiz isso? Tá? Porque eu pensei, se o espaço aéreo ficar fechado 2, 3, um mês, sei lá quanto tempo for, em teoria, na minha cabeça, eu sou a primeira da fila. Em teoria, eu sou uma das que eles têm que tentar realocar o mais rápido. Então eu fiz isso. O espaço aéreo realmente ficou fechado por 2 dias, tá? Esse foi um final de semana bem desafiador, a gente juntas, a gente recebia alarme no celular, que é esses alarmes muito altos, escrito mesmo, take shelter, missile incoming, tipo assim, tem míssil chegando pra você na sua área, né, pro GPS que eles vêm também. A gente chegou a ouvir, a gente chegou a ver umas coisas no céu, assim, né, e, gente, é muito louco, não só ser internacionalista, mas ter experiência internacional, tá? Porque essa não é a minha primeira experiência. Em 2017, estava morando na Coreia do Sul, tá? E hoje a gente acha, né? Todo mundo lá, Coreia do Sul, Coreia do Norte, dá nada. Gente, 2017, por acaso, logo depois que o Trump foi eleito, a situação, ela escalou num ponto que várias embaixadas pediram para os seus nacionais deixarem o país. A universidade que eu estava fazendo meu MBA na época, ela pediu para as pessoas... para os estudantes que estavam lá de intercâmbio voltarem, então todo mundo saiu no meio do semestre. Eu não saí do meio do semestre porque eu era aluna full-time da universidade, eu não estava uma aluna visitante que estava fazendo intercâmbio, né? A minha universidade era a universidade coreana. Então todo mundo foi embora, gente. O dormitório, na época internacional, ele ficou com tipo 10 pessoas. E eu lembro que eu comecei a surtar, assim, porque eu falei, cara, tá todo mundo indo embora, todos os estrangeiros. Gente, o Japão pediu pro japonês saírem da Coreia, nesse nível. E eu fiquei, meu Deus. E minha mãe, na época, ela conseguiu contato, né, no trabalho, uma pessoa na OTAN. E essa pessoa na OTAN falou pra ela, olha, se fosse a minha filha, ela estaria fora da Coreia nas próximas horas. E eu lembro que era, tipo, 11 da noite na Coreia, e eu ligando pra minha mãe. E um dos meus colegas de classe, um coreano, que só tinha... Todos os meus colegas de classe no meu MBA eram coreanos, tinha uma menina do Vietnã e uma americana, né? E um dos meus colegas de classe, coreano, o pai dele é diplomata. E eu liguei pra ele. E ele falou, Ana, o meu pai já me falou que talvez eles me chamem pro exército, que eles estão próximos. Então eu acredito que foi muito próximo de algo acontecer naquela época, mesmo que nada tenha acontecido, tá? E o que a gente tomou uma decisão? Gente, naquela época, eu precisava de visto para o Japão, eu precisava de visto para a China, eu só tinha visto coreano, né? Visto de residência. E eu já tinha ido para o quê? Hong Kong, olha que louco. E Hong Kong não precisa de visto para brasileiro. Então, eu falei com a minha mãe e a gente comprou uma passagem para 6 da manhã. Tipo, em 6 horas, eu tinha um voo só de ida para Hong Kong. Fiz uma malinha de mão também. E fui para o aeroporto, peguei um táxi, fui. E fui para Hong Kong com uma passagem só de ida. Sem saber quando eu voltava, tá? E falei com a minha universidade, mandei um e-mail, falei, olha, não vai rolar. E eles falaram, tá, a gente entende, você tá assustada por você ser uma aluna internacional, a gente, tipo, me deram um passe pra eu poder, tipo, faltar uns dias. E eu fiquei, acho que quase 10 dias em Hong Kong, já, olhando pro teto, esperando a tensão passar, né, e por acaso foi na Disney naquela época também. Então, assim, eu já tenho um pouco essa experiência de mobilidade, essa experiência de não precisar pagar pra ver, sabe? E que bom que hoje eu construí um design de vida que me permite isso, né, gente? Assim, é bem diferente da maioria das pessoas que eu conheço em Dubai. É algo que foi por design, que hoje eu consigo aproveitar, mas que não é super fácil, digamos assim, né? Então, assim, eu senti um pouco esse flashback, sabe? E por nós, ou por eu, pelo menos, ser brasileira, eu acho que a gente está acostumado a algum tipo de exposição à violência interna. Essa violência aqui, urbana mesmo, sabe?
mas não essa violência externa, essa violência de um agente mandando um míssil, sabe, em direção aonde você tá. É uma situação e é uma sensação muito estranha. E é uma sensação da qual eu decidi que eu jamais quero me acostumar se não for necessário. Então foi isso que me motivou também a falar, cara, eu não preciso estar aqui. Eu construí minha vida justamente para eu ter essa liberdade. E não me entenda mal, eu amo Dubai, eu amo os Emirados Árabes Unidos. Eu sinto um nível de conexão ao lugar, um nível de conexão às pessoas, né? Um nível de conexão e gratidão até algumas políticas do governo que já me beneficiaram muito, sabe? Muito grande. Então não é tipo assim, ai, tô nem aí pra vocês, vão embora. Não, foi uma decisão que pesou muito pra mim. Mas também eu entendo que eu tô num momento da minha vida de plantio, eu tô num momento que eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar bem. E se eu tenho a possibilidade de estar remoto, por que não fazer isso? Então comprei a passagem, fiquei esperando, fiquei na casa da minha amiga por 4 dias, até que finalmente consegui a notícia de que os voos estavam voltando. Consegui, né, ser alocada para o primeiro voo fora de Dubai para o Brasil. Até como eu consegui esse voo, né? Enfim, acho que eu precisei ali falar com algumas pessoas, precisei insistir para garantir que meu nome estava lá. Então a Emirates do Brasil me ligou por o meu número dos Emirados Árabes Unidos, falou comigo em português, perguntou se eu queria estar naquele voo, confirmou meu assento, tudo certo. E voltei, né? Voltei, fiquei um tempo com a minha família em Brasília, pensando o que eu vou fazer, né? Esse período de readaptação, porque assim, sou muito grata à minha família, mas eu não quero voltar a morar com a minha família. Hoje eu tenho a possibilidade de entender o que eu vou fazer. Então eu pude passar uma semana no Rio de Janeiro com um amigo meu também internacional, visitei ele, enfim, né? Foi muito legal. E vim para São Paulo e entendi que, cara, eu preciso dessas condições, sabe? De ter café que eu possa vir trabalhar, de, sabe, pegar um apartamento legal no Airbnb, de poder caminhar no parque, de poder focar em mim. Mesmo quando o mundo lá fora tá, tipo, indo à loucura, eu acho que tá tudo bem eu me priorizar um pouco, eu acho que tá tudo bem eu cuidar de mim, sabe? Foram essas decisões que eu tomei nesses primeiros meses, assim. Então, março foi muito esse mês de readaptação, né? Enquanto janeiro foi exploração, China, Hong Kong, família, né? Eu realmente tive um pouco de dificuldade de conseguir encontrar minha rotina. Fevereiro, pude viajar mais uma vez com minha família, pude, sabe, viver esse sonho das Olimpíadas de Inverno, de patinação no gelo, que é algo muito antigo meu, com minha família. Pude ter esse evento também em Abu Dhabi, né? Estar inserida nesse ambiente, conversar com pessoas, expandir muito minha mentoria, expandir minha mentoria internacional com clientes, né? Ao redor do mundo também, assim, no individual, que é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu acabo não falando muito, né? Assim, porque realmente são poucas pessoas que eu atendo, então nem é tanto sobre marketing disso. Mas consegui entregar uma mentoria, né? Também em março, turma 15. Iniciei ela, tô para terminar ela agora, né? Em abril. Já preparando a próxima mentoria também, né? Que vou abrir em breve. Então, assim, foi um mês que olhando para trás eu realmente consigo entender que eu consegui conquistar muitas coisas, mas também foi um mês, ou foi um trimestre, né? Digamos assim, muito desafiador nesse nível pessoal, muito desafiador nesse nível de mundo, sabe? Existe uma sensação forte, que talvez você sinta também, de que o mundo não tá indo numa direção que a gente quer e que a gente tá um pouco refém disso. Isso é um pouco assustador, eu acho que dá um pouco de medo, né? Dá um pouco dessa sensação de que tô um pouco à mercê, né? E o que eu faço com isso? Então, assim, também conseguir lidar com os nervos em relação a isso é desafiador. Mas eu acho que foi um trimestre e que eu sinto orgulho de mim de ter tomado decisões difíceis, de ter tomado até decisões que talvez desagradaram algumas pessoas, mas que foram decisões que eu tomei por mim. Decisões que eu tomei realmente tentando, sabe, priorizar minha saúde mental, meu bem-estar, priorizar, me colocar em situações, em ambientes que eu sei que fazem bem pra mim, em que eu posso fazer o que precisa ser feito, porque eu tenho sonhos grandes, eu tenho que realizar algumas coisas, eu desejo, eu quero realizar algumas coisas. Então eu acho que hoje, no dia 1, eu quero tentar compartilhar mais, né? Não só do que aconteceu na minha vida, eu acho que esse update era necessário, mas mais um pouco da minha visão, sabe? Eu acho que hoje, com todas essas transformações que estão acontecendo no mundo lá fora, né? Algumas a gente não percebe, a gente está vivendo, mas é importante a gente se posicionar, é importante a gente olhar para as coisas, é importante a gente tomar algumas decisões, mas é muito importante, algo que eu quero dividir muito com vocês também, como que eu faço esse processo, de entender o que é ruído, o que está fora do meu controle, o que, sabe, eu não vou permitir que me sugue completamente e me tira não só meu poder pessoal, mas me tira também, sabe,
essa flexibilidade de eu tomar algumas decisões na minha vida. Então eu acho que abril é muito sobre navegar isso, essa clareza, sabe, do que se quer, de como que faz para conseguir, mas de principalmente ter essa estratégia de vida, sabe? Enquanto a gente nutre da maneira possível essa força, esse bem-estar interno, mesmo quando tudo está indo tipo assim, né? Realmente medo, assim, muita coisa acontecendo. Então é como que eu faço o que eu posso, né? Eu acho que a grande o grande resumo desse primeiro trimestre é que eu tentei fazer dos limões que a vida me deu uma grande limonada, né? Assim, eu acho que a gente também tem que aprender a navegar, a gente tem que aprender a lidar com essas cartas que a gente recebe da vida. Foi completamente inesperado, muita coisa, tá? A decisão até de viajar pra China, a decisão até de viajar pra Itália foi de última hora, foi assim. Outra coisa que sonho, né? Olha que gratidão. Eu há anos estou plantando e hoje eu posso colher uma vida que eu tenha essas liberdades, né? Que eu possa fazer essas coisas, que eu possa ainda manter o meu apartamento, as minhas coisas em Dubai, mesmo sem saber quando eu vou poder voltar ou quando eu vou querer voltar e poder ter uma vida aqui. Né? São muitas responsabilidades, também requer muito de mim, né? Que seja extremamente fácil, mas é algo que eu tô desenhando, é algo que eu tô realmente, né, cultivando há muito tempo e que hoje eu posso viver. Então, assim, mesmo com todo esses desafios, né, mesmo com todas e desafios emocionais, tá, gente? Eu tenho amigos próximos, pessoas que eu amo, que não é só que estão em Dubai, porque o governo de fato está conseguindo fazer muitas coisas boas, né? Toda a metodologia, até com o TAAD, né, com tudo mais de proteção do governo, dos antimísseis, assim, eu consigo reconhecer que está sendo muito bem feito, da maneira, né? O número de interceptações é extremamente alto, então assim, não é tanto medo ou a insegurança emocional que eu sinto em relação aos meus amigos e às pessoas que eu amo que estão lá, sabe? Eu também tenho amigos, gente, que estão no Líbano. Eu tenho amigos que estão em outros lugares da região que estão sendo muito mais afetados que Dubai ou Abu Dhabi, tá? E famílias que estão sendo deslocadas. Então, assim, isso a gente já vive há muito tempo, né? Uma das minhas melhores amigas lá em Dubai, ela também é palestina. Então, assim, já há muito tempo eu carrego esse peso emocional e agora eu sinto que amplificou. E eu tenho que lidar com isso também. Enquanto eu tento fazer o máximo com a minha vida pessoal, enquanto eu tento, sabe, estar num lugar protegida, não só por mim mesma, mas pela minha família. Eu sei que minha família não estava nem um pouco feliz de eu lá em Dubai com a situação, sendo que eu não preciso estar lá, né? O meu escritório não está lá. Mas a minha empresa está, mas eu posso remoto, né? Então, assim, por que não tentar fazer isso da melhor maneira? Então, enfim, são muitas pontas que estão soltas, muita coisa que está acontecendo, mas eu acho que a gente tentar fazer o nosso melhor. Eu acho que o resumo do primeiro trimestre, novamente, de 2026 é eu tentando dar o meu melhor. E enquanto eu vivo coisas muito boas, as quais eu sou muito grata, enquanto eu vivo coisas muito desafiadoras, do qual eu tento navegar da melhor maneira, enquanto eu tento discernir o que é ruído, o que é real, o que é manipulação, o que, sabe, chegar às minhas próprias conclusões pessoais e sempre, sempre, sempre tentar ser um ser pensante, um ser que tenha esse certo nível de autonomia interna. Acho que é isso que eu gosto. Enquanto eu faço as minhas mentorias, enquanto eu desenvolvo minha nova empresa, gente, muita coisa boa, assim, né? Também. Acho que no meio de muita coisa desafiadora, é importante a gente reconhecer, a gente olhar e a gente alimentar e nutrir as coisas que estão boas na nossa vida, né? Porque controle é uma ilusão. Eu acho que a gente entende que realmente tem muitas coisas fora do qual nesse momento não tem muito que eu possa fazer, mas internamente a gente tem dois lobos, né? Um lobo bom e um lobo mau, e a gente entende a resposta para a pergunta, né? Qual lobo ganha? E a resposta é o lobo que a gente alimenta. Então eu tô aqui para quem sabe te ajudar a alimentar essa parte boa, essa parte que é capaz, essa parte que consegue construir coisas boas ou coisas melhores mesmo em momentos desafiadores, né? Com muito amor, espero. É isso, gente. Esse é um overview aqui. Estou num café. Olha, gente, árvores. Isso é uma coisa que eu sinto falta em Dubai. Tem muita palmeira, mas árvore, assim, não tem. Olha, esse ambiente me faz bem. Enfim, eu tô feliz de ter conseguido, eu espero dar um overview aí pra vocês da situação atual, de voltar a compartilhar. Espero poder fazer mais isso nesse mês de abril. Eu tenho muitas ideias para compartilhar de coisas que estão acontecendo na sociedade, de ferramentas, mas para te ajudar sempre a viver uma vida melhor, ter resultados melhores, né? E quem sabe viver os seus sonhos também, que a gente merece. Muita gratidão e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!